Bora ficar careca de saber sobre uma noite de acusações. É grave, tá? Foi grave o que aconteceu, na minha opinião. Eu quero trazer os dois lados para que você possa entender essa história e também formar a sua opinião. Mais do que dar a minha opinião, eu quero que você possa fazer a tua opinião e entender o que está acontecendo desta noite grave de acusações que aconteceram durante uma entrevista e depois a repercussão que foi para as redes sociais. Então, envolve o braço direito do Marcelo Marques, o Marlon Passos, antigo CEO da Arena, ele que cuidava da Arena, e o candidato à presidência do Grêmio, Paulo Calef. Tá? Então eu vou trazer aqui a versão dos dois e o que aconteceu. Vambora, deixa eu só aqui então já no início citar a Alfa, que é a parceira do Careca. Faz tua fezinha, tem vários jogos aí da Libertadores neste meio da semana, tem jogos atrasados do Campeonato Brasileiro e tu pode fazer tua fezinha com a Alfa. Aproveita e vem junto, sempre com o link que tá no primeiro comentário desse vídeo. Clica lá e faz teu cadastro, tô te esperando. Ô gente, o Marlon Passos, que é o CEO da Arena, era o CEO da Arena, e foi por muito tempo o braço direito do Marcelo Marques, o Marlon Passos, que é o advogado do Marcelo Marques nas empresas que o Marcelo tem. O Marlon Passos acabou se destacando como um cara que fez muita coisa pela Arena, né? E foi dar uma entrevista no canal do Duda Garbi, um assado, né? E entre comer um churrasco, tomar uma água ali, o Marlon falou várias coisas sobre os bastidores da negociação da compra da Arena, tá? E aí eu vou abrir aspas para ele sobre o que Marlon Passos falou e que tem relação com o Calef. E aí vai desencadear uma série de notas de repercussão que eu vou trazer para vocês aqui, ó. Abre aspas para o Marlon Passos. O Marlon vai começar dizendo que o Calef o criticava indiretamente, dizendo que o Marcelo Marques era mal assessorado, porque é o Marlon que assessora, né, fazia essa assessoria para ele, tá? Então ele já dá uma cutucada no Paulo Calef que o criticava. Aí ele vai contar uma história, que é a seguinte, olha só. Bom, o Calef foi lá na Revi, na RIAG, que era a empresa que tinha dívida da Arena, tentar falar com os caras. E os caras falaram, olha, a gente não tem muito o que falar contigo. Acho que o Calef queria fazer uma proposta mesmo. De repente comprar. Os caras me ligaram na hora. Ô Marlon, tem um tal de Paulo Calef tentando falar com a gente aqui e tal. Segue o Marlon. Aí ele tentou construir isso. De ir lá ver se estava acontecendo mesmo o negócio. Daí ele queria, acho que uma estratégia dele para falar assim, eu posso pagar mais que o Marcelo para travar. De repente chegar para a RIAG, para a Revi, para a Meta, lá para a OS e falar assim, cara, vocês estão negociando por 150 e eu tenho um investidor que pode pagar 200 milhões de reais. Então aqui o Marlon Passos, fecha aspas, o Marlon Passos, ele dá a entender de que o Paulo Calef talvez foi lá para tentar barrar, travar o negócio, como ele usa a palavra, que é a expressão. É claro que é uma acusação grave. Ele faz uma insinuação grave aqui, né, de que o Calef teria tentado travar o negócio, querendo saber mais do negócio, querendo de repente tentar oferecer alguma coisa para comprar a gestão da Arena. Bom, aí o Marlon Passos foi para as redes sociais tentar trazer um outro olhar para aquilo que ele tinha falado, né? O que ele vai dizer? Aqui é a primeira nota do Marlon Passos nas redes sociais. Vou ler um pedacinho que tem relação com o que ele disse, tá? Turma querida, vamos deixar uma coisa clara. Paulo Calef não fez nada que outro adversário político não faria. Foi se certificar se Marcelo estava falando a verdade. E se conseguisse investidor, ele capitanearia a compra da gestão e os créditos da Arena. Foi essa a minha percepção lá na época. Não utilizem a história que contei no Duda de forma política. Depois que Marcelo desistiu a segunda vez, eu chamei Calef e pedi para preservar o Marcelo. Pedi que de alguma forma não batesse no Marcelo pela desistência. Ou por outro fator, Calef vem cumprindo rigorosamente a palavra dada a mim. Bom, o Marlon mudou aqui aquilo que ele tinha falado. Ele insinuou de que o Calef teria
olha, vou lá atrapalhar o negócio, vou tentar travar o negócio da compra da gestão da Arena. Aqui ele fala que ele foi lá ver o que estava acontecendo, tá? Então ele já traz ele está talvez se retratando aqui, me pareceu. Aí ele vai trazer uma outra nota, o Marlon Passos, que aí para mim é mais preocupante, tá? Porque ele está expondo uma coisa muito grave que eu acho que tem que ter um posicionamento. O que eu vou dizer? Para ser um pouco mais claro e justo, hoje, conhecendo bem a estrutura das pessoas que compõem a Chapa 2, eu não votaria no Odorico. Conheço bem e vivi isso na pele nos últimos 5 meses no mínimo. Sem generalização. Claro, seu Celso e outros é de alta conta, mas me parece que não percebeu alguns pontos que nós percebemos. Quando ele fala nós, ele está falando junto com o Marcelo Marques. Tem muita gente boa lá. A questão é, na minha percepção, o núcleo duro daquela estrutura não merece estar no Grêmio. Posso estar errado, posso ver de outra forma daqui uns dias, mas hoje é isso. Sei que minha opinião vale pouco e talvez não interesse ninguém, mas fica aqui a minha posição. E aviso, não venho agora, fala, dê nomes, e não vou fazer isso. É minha opinião e ponto. Não sou agente político, não estou concorrendo a cargo no clube. Sobre Calef, não conheço com propriedade e não tenho opinião formada sobre sua equipe. Aviso final. Minha opinião aqui não é sobre projetos, mas sim sobre a forma com que as pessoas lidam com as coisas. Ficou alguma dúvida depois do sala de redação? No final do dia, os projetos serão executados por pessoas. Portanto, elas importam mais que os projetos. Bom, aqui o Marcelo, que já havia criticado o Paulo Calef, criticou a Chapa 2, que é do Odorico, que é do Celso Rigo. Ele aqui na nota diz que o Celso Rigo é de alta conta, mas diz que o núcleo duro daquela estrutura não merece estar no Grêmio. Bom, quem é o núcleo duro daquela estrutura? Eu não posso tirar o candidato, que é o Odorico. Eu não posso tirar o nome, por exemplo, do Dutra, Antônio Dutra Júnior, que é para ser o vice-presidente de futebol e que faz várias articulações. Tem o Gaúcho da Geral, entre outros nomes que são, na minha opinião, o núcleo duro dessa Chapa 2 que estão pensando nas coisas. Então aqui o Marlon faz uma percepção, uma leitura dele que, na minha opinião, é grave, porque se o cara fazia parte da Chapa 2 junto com o Marcelo Marques, ele está dizendo para não votar na Chapa 2, que é a chapa que ele fazia parte indiretamente. Não tinha cargo político, mas viveu. E antes, o próprio Marlon fez essa insinuação de que o Paulo Calef teria tentado travar o negócio da Arena, que daí ele se retratou. Agora aqui, em relação a crítica à Chapa 2, ele seguiu com a crítica. Bom, depois de toda essa exposição do Marlon, o Paulo Calef foi para as redes sociais e deu a sua versão. O que diz o Paulo Calef num vídeo gravado no seu Instagram? Boa noite, pessoal. Eu não poderia deixar de vir aqui me manifestar a respeito da absurda e mentirosa declaração do ex-CEO da Arena, Marlon Passos, que fez uma insinuação no sentido de que eu teria buscado intervir na negociação da Arena promovida pelo Marcelo Marques. Eu sei que nós estamos num momento eleitoral, mas a verdade, a ética e a correção das pessoas têm que prevalecer. Muitas questões estranhas têm ocorrido nos últimos dias em relação à área, e eu não faço parte disso. Não vou aceitar que o meu nome seja inserido em qualquer situação nesse sentido. Grande abraço, todos, boa noite, pessoal. Então aqui o Calef chama de mentirosa aquilo que falou o Marlon Passos. O Calef é muito reto e direto, é mentira que tá falando. Mentira, traz o posicionamento dele. Gente, os bastidores estão fervendo. A gente vai ter a missão de descobrir cada vez mais o que está acontecendo, para deixar tudo muito claro para que o torcedor que é sócio possa votar da melhor maneira no mês de novembro, escolhendo o presidente do Grêmio. Escreva nos comentários, tamo junto, dá like se possível. Vamos, Grêmio!